Você sente que a decisão é sua, nasce da sua vontade e então você age. Mas e se a decisão já estivesse tomada muito antes de você percebê-la? Essa ideia de que sua mente já escolheu o caminho é mais do que um enigma filosófico. Ela tem sido investigada por cientistas há décadas. Eu sou um explorador da realidade e hoje eu te convido a olhar para um dos segredos mais profundos que sua própria mente guarda. O seu cérebro, essa máquina complexa que comanda tudo em você, gera sinais elétricos o tempo todo. Cada pensamento, cada movimento, cada sensação é um pulso. E no meio desse fluxo constante, um experimento se destaca. Imagine que você está sentado em frente a uma tela. Nela, um relógio marca os segundos e você tem uma tarefa simples: decidir a qualquer momento levantar o seu dedo. É uma escolha sua, livre, sem pressão. Quando sentir vontade, levante o dedo e observe o número que o relógio marcava no exato instante em que você tomou a decisão consciente. Parece simples, não é? O que os pesquisadores descobriram, e que talvez mude a forma como você enxerga a sua própria autonomia, é que a atividade cerebral relacionada a essa decisão de levantar o dedo começava muito antes. Não segundos, mas centenas de milissegundos antes de você relatar que tomou a decisão consciente. É como se o seu cérebro já tivesse iniciado o processo e só depois, um pouco mais tarde, a sua consciência fosse notificada sobre o que já estava em andamento. Sua sensação de escolha pode ser apenas a percepção de um processo que já estava em movimento. Isso não significa que você é um boneco, sem controle algum. Longe disso. Mas levanta uma questão essencial: de quem é essa decisão que começou antes mesmo de você saber? É uma ordem de outra parte de você, uma parte mais profunda e silenciosa da sua mente. Se a sua consciência chega atrasada para a própria decisão, o que isso realmente nos diz sobre o livre-arbítrio? A resposta não é óbvia e a inquietação que ela gera é profunda. Afinal, se a sua mente decide antes, quem é o verdadeiro autor das suas escolhas? A decisão de levantar o dedo, um ato tão simples, pode parecer insignificante. Mas o que acontece se pegarmos esse mesmo princípio e tentarmos prever escolhas mais complexas? Observações em experimentos com ressonância magnética funcional mostraram que, em algumas situações, era possível detectar padrões de atividade cerebral que indicavam qual das duas opções uma pessoa escolheria. Por exemplo, qual botão apertar, até 10 segundos antes dela ter consciência da sua decisão. 10 segundos é muito tempo. É como se o tabuleiro já estivesse montado e as peças em movimento, enquanto você ainda pensa sobre qual jogada fazer. Mas é preciso ter calma com essas interpretações. A atividade cerebral detectada antes da consciência, conhecida como potencial de prontidão, é uma observação real. Isso não significa, porém, que todas as suas escolhas complexas sejam predeterminadas com a mesma antecedência e facilidade. Esses experimentos de laboratório geralmente envolvem decisões muito simples, quase arbitrárias, como a de mover um dedo ou apertar um botão aleatório. A sua vida real é feita de escolhas com consequências, com valores, com planos. Isso torna o cenário muito mais intricado. Uma teoria científica que tenta explicar isso sugere que o cérebro opera com um tipo de pré-consciência, onde ele processa informações e prepara respostas em um nível subconsciente. É um rascunho de intenção, um impulso elétrico que antecede o momento em que a consciência assina a decisão. Pense no seu corpo como um carro. O motor já está ligado, o aquecimento está funcionando, o óleo lubrificando as peças. Tudo isso acontece antes mesmo de você girar a chave na ignição para começar a viagem.
O seu cérebro está constantemente preparando o terreno para a ação, para a intenção, para o próximo passo. E muitas dessas preparações são automáticas, sem a sua intervenção consciente. Não é uma anulação da sua vontade, mas uma ampliação da sua complexidade interna. A gente não precisa se assustar com isso. Onde está a falha dessa analogia do carro? O carro não decide o destino, você decide. Mas até que ponto essa decisão nasce do absoluto zero? Se você está intrigado com essas camadas ocultas da sua mente e com os mistérios do universo que nos cercam, considere se juntar a nós. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também questiona a própria realidade. Ajuda muito a gente a continuar essa exploração. Então, sim, a sua mente inconsciente pode dar o primeiro passo. Ela é um vasto oceano de processos, experiências e padrões que você nem percebe. Ela capta informações, processa estímulos e começa a traçar rotas de ação. A consciência, por sua vez, pode não ser a faísca inicial em cada movimento, mas ela se torna o navegador principal. Ela recebe os rascunhos, as tendências, os impulsos e então assume o comando. Uma possibilidade é que a sua consciência, mesmo que não seja a força propulsora inicial de cada ato, atue como um sistema de filtragem e avaliação. Pense em um gerente que recebe diversas propostas. Ele não as cria, mas é quem decide quais serão aprovadas, quais serão modificadas e quais serão descartadas. A ciência ainda não consegue responder de forma definitiva se existe um veto consciente para impulsos inconscientes. Mas podemos imaginar que a sua liberdade não está em gerar do nada cada impulso, mas em escolher qual impulso você vai seguir, qual você vai amplificar ou qual você vai ignorar. É como se a sua consciência fosse um filtro seletivo, sempre ativo. A interpretação do código galáctico sugere que a consciência não é o ponto de partida absoluto de cada ação, mas uma etapa crucial de moderação e finalização. A sua mente inconsciente pode preparar o terreno, traçar os primeiros esboços da ação. É um borrão. Mas a sua consciência, com toda a sua capacidade de reflexão e valores, transforma esse borrão em um projeto e então em uma ação. Isso não diminui a sua responsabilidade, mas a realoca. Você não é menos livre por ter processos cerebrais que acontecem antes do seu total conhecimento. Você é talvez mais complexo. A sua liberdade está na capacidade de intervir, de guiar, de mudar o curso que foi iniciado. A sua vida não é uma série de decisões isoladas. Ela é um fluxo constante, onde o inconsciente apresenta possibilidades e o consciente molda a realidade. A sua consciência pode não iniciar todas as decisões, mas talvez participe avaliando, interrompendo e transformando processos que começaram antes. Essa é a beleza e o mistério da sua existência. É um lembrete de que você é muito mais do que a sua percepção imediata permite ver. Diante dessa ideia, você acredita que a sua liberdade reside em iniciar cada ação do zero, ou em ter a capacidade de intervir e modelar um impulso que já começou, para continuar explorando as profundezas da sua mente e do universo. Inscreva-se no canal. Sai um vídeo novo a cada 3